professores. Vai ser uma Professora, questão, a gente vai ter que copiar alguma coisa? Tá gravando. Agora, deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui o slide. Agora vai. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim? Ótimo. Sim. Ana Carolina, não? E agora? Tá disponível já aqui, Carol, ó. vai na lista de pessoas e fixa o que tem o nome da professora e uma apresentação dela. Gente, não. Para quem está perguntando se precisa copiar, não, porque esses slides vão ficar disponíveis para vocês lá na plataforma. Então, vocês vão ter acesso a ele. Não precisa copiar, tá bom? Só prestar atenção. Então, vamos lá. Absolutismo. A gente falou na aula passada sobre o fortalecimento do poder do rei. Vinícius. Mas depois a gente o quê? Fala, Vinícius. Tem gente que vai ter que copiar depois. Não, o slide não precisa copiar, porque o slide vai estar disponível para você, lá na plataforma. Então, se você depois quiser imprimir, enfim, vai estar lá disponível. Ok? Não precisa copiar, não. Tá? Vamos lá. A gente falou sobre o fortalecimento do poder dos reis. E aí, nessa aula agora, a gente vai falar do absolutismo. Absolutismo significa regime caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos do rei. Então, o que ele vai poder fazer? Ó? Ele vai poder convocar o exército, criar e cobrar impostos, fazer as leis. Quais eram os limites do poder dele? Eram muito poucos, e você vai ter monarquias que o rei não vai obedecer nenhum limite. Ele vai fazer tudo sozinho, e quem não obedecesse ele vai acabar sendo morto. Costumes da época, tradição e existência de ministros fortes. Fatores que vão contribuir para que esse poder seja concentrado aí na mão do rei. Evolução da imprensa, reforma protestante e política de caça às bruxas. A imprensa. A imprensa melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino, aumentando o poder do rei sobre os seus súditos. A reforma protestante vai enfraquecer o poder do Papa. Tá, continuando. A reforma protestante vai enfraquecer o poder do Papa e vai fortalecer o poder do rei. E a política de caça às bruxas, nessa época, o rei vai espalhar pelo campo que existiam muitos bruxos, muitos feiticeiros, principalmente mulheres. E isso era uma fofoca, era um boato, não que existisse mesmo. E ele começou a fazer essa acusação e as pessoas começaram a ficar com medo. Então, o que ele vai fazer? Com desculpa, porque foi ele que inventou isso, ele vai, vai começar a combater essa feitiçaria, essa bruxaria, como? Vão condenar essas pessoas à morte na fogueira. E aí essas pessoas vão começar a ficar grata pela proteção do rei. E isso vai aumentar o seu poder, a sua autoridade sobre as pessoas. Tá? Bom, para justificar esse poder todo nas mãos do rei, vão surgir alguns autores, alguns escritores, que vão defender o absolutismo. O primeiro que eu trouxe aqui para vocês, ó, Nicolau Maquiavel, desculpa. Ele era italiano, vai escrever um livro chamado O Príncipe. Ele vai desenvolver a ideia de que o Estado, o rei, ele podia fazer o que ele quisesse se o Estado ficasse protegido e se beneficiasse com ele.
Então, ele vai falar uma frase assim: os fins justificam os meios. Então, se o rei absolutista cometesse qualquer prática, podia ser ilícita ou não, mas que fosse beneficiar o reino, tudo bem. Então, o rei podia matar, o rei podia fazer impostos, criar leis, desde que beneficiasse o Estado, o povo, estava valendo. Outro filósofo, agora inglês, chamado Thomas Hobbes, ele vai escrever um livro chamado Leviatã. Gente, isso é uma teoria do Hobbes. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que todo ser humano tem um lobo dentro dele. O que é isso? Todo mundo tem um lado ruim e um lado bom, certo? Todo mundo. Tem até umas pessoas que fazem o anjinho e um capetinha, para simbolizar o seu lado bom e o seu lado ruim. O Hobbes vai dizer o seguinte, que esse seu lado ruim, ele é um lobo. Gente, isso é uma metáfora, é uma teoria do Hobbes. Ele vai dizer o seguinte, que o homem é o lobo do homem. Ele vai falar que esse lado mal, ele vai querer sair em algum momento e aí a gente iria ter uma guerra de todos contra todos. Para evitar que isso acontecesse, o rei absolutista seria o único capaz de controlar as pessoas. Sim, quem perguntou aí, Carol, é sério? Tinha essa teoria. Ó, o lobo é o lobo do homem, o rei era importante para controlar o instinto animal do homem, sendo necessário o poder real para que houvesse paz. Então, o rei absolutista ia criar uma série de regras, de leis, para punir esse lobo. Então, se você fizesse alguma coisa de mal, que ferisse a lei, ou algum princípio do rei, você seria preso e morto. Então, o rei conseguia controlar esse seu lado. Beleza? O último, ele era um bispo francês, e ele vai escrever uma teoria chamada a teoria do direito divino dos reis. O que ele vai dizer? Que o rei absolutista, ele só é rei porque ele foi escolhido por Deus. Bom, se você não pode ficar questionando Deus, você também não vai poder questionar o rei absolutista. Beleza? Então, vamos lá. Professora, Oi, amor. uma coisa que eu acho estranha é como que eles acreditavam nisso se os reis eram reis por causa que era meio que hereditário. E, tipo, o pai dele era rei, ele também virava. Então, como é que eles acreditavam nisso? Tipo, é muita besteira. Pois é, Bia, mas na época as pessoas não tinham tanto estudo, tanto conhecimento. Então, tudo que você falava, mais ou menos explicadinho, as pessoas acreditavam. E envolvendo essa questão de fé, elas acreditavam mesmo. Porque a Igreja Católica, ela estava enfraquecida, mas ela não tinha perdido o seu poder. Então, a pessoa falava que era... A igreja atestou que o rei era por vontade de Deus, as pessoas acreditavam. Mas, tipo, assim, essa história do Hobbes e que o homem é o lobo? É, assim, até que é meio certo, porque todo mundo tem, às vezes, esse lado mal, só que pra que matar os outros? É para significar o homem é o lobo do homem, porque, tipo assim, que os homens sós, os homens sem liderança, eles se matam, eles fazem coisas igual homens. Então, segundo Hobbes, naturalmente o homem precisa de um líder, de um rei. Isso mesmo. Tem. É isso. Se você não tiver alguém para te controlar, você, por exemplo, a gente tem várias leis. As pessoas já descumprem essas leis. Então, se não tivesse uma pessoa para controlar as pessoas, para escrever leis, para fazer com que as pessoas obedecessem
determinado tipo de coisa, Fazer um limite. essas pessoas iriam acabar se matando. Iria O ter uma Hobbes, guerra permanente. o que o Hobbes falou é verdade, só que não vejo a necessidade de matar os outros. Que, Eu ainda Bia, eu não não vi. entendi. O que o Hobbes falou é verdade. O homem, se não tiver regra, ele vai fazer o que quiser e tal. Mas, tipo, eu não vejo a necessidade de matar os outros por causa disso. Mas a gente não consegue entender a cabeça das pessoas, nem sempre, né, Bia? É, Não, mas aí a pessoa mata, por exemplo, vamos dar um exemplo na pré-história, quando a gente vivia quase como animais. As pessoas matavam outras em busca de suprir necessidades pessoais, como, por De exemplo, ter sobrevivência. alimento, alimentos. ter uma moradia, entendeu? Então, se não tiver alguém, um líder, para estabelecer limites, para não fazer que a sociedade seja uma anarquia, as pessoas vão acabar se matando, vão acabar excedendo seus limites, porque todo mundo é livre, mas a liberdade tem que ser limitada com a própria liberdade. Isso mesmo. Muito bom. Então é isso, gente. Esses filósofos, eles acabaram se tornando teóricos aí do absolutismo, cada um tentando explicar, justificar do seu ponto de vista o porquê que esse rei absolutista tinha que ser obedecido, tá bom? O rei que mais encarnou, que mais utilizou a questão do absolutismo foi um rei francês, o rei Luís XIV, esse que está aqui na imagem para vocês, ó. Ele foi chamado de Rei Sol. Ele acreditava de verdade na teoria do Jacques Bossuet, aqui, ó, desse bispo francês, que dizia que o rei era rei absolutista por vontade de Deus, a teoria do direito aí divino. Então, ele não vai aceitar ser questionado. Ele vai ser um rei muito autoritário, ele vai dizer que a França é ele, que a França não existe sem ele, e que o poder dele é ilimitado. Ele pode fazer o que ele quiser sem ser questionado. Na época do reinado dele, ele vivia no Palácio de Versalhes. E ele vai gastar muito dinheiro dando festas o tempo todo, só beneficiando a nobreza, com festas, com comida boa, com roupas vindas de fora, porcelana, enquanto o povo francês estava na rua passando fome, as cidades sujas, cheia de Eu ratos. já ouvi falar, porque foi a partir disso aí, né, que surgiu a Revolução Francesa. Foi a partir Na desse início. realidade, Não, na realidade não. na realidade, Bia, a Revolução Francesa vai vir lá no século XVIII, vai ser bem depois 1789. do rei Luís XIV. Mas a França começou a ficar mal politicamente e economicamente no governo do Luís XIV. Porque como ele não aceitava ser questionado, fazia tudo da cabeça dele, ele vai afundar a França em dívida, sim. Mas não vai ser no reinado dele que a gente vai ter a revolução. Vai ser depois, tá bom? Você queria falar alguma coisa, Vitor? Entendi. Porque nessa época as pessoas ainda não questionavam tanto. Ia ser no século XVIII que as pessoas iam começar a questionar realmente porque o rei tinha poder e tal. Isso, tá bom? Bom, na época, vamos relembrar um pouquinho do feudalismo. Lá na época do feudalismo, o que gerava dinheiro, o que dava dinheiro, riqueza para um reino, era a agricultura. Então, quanto mais terras você tivesse, férteis, mais produtos agrícolas, mais riqueza. No absolutismo, a riqueza mudou. Não vai ser mais agrícola. A sua riqueza, ela vai ser baseada nos metais preciosos e nas pedras preciosas. Então, ouro, prata, diamante, é isso que vai tornar um reino ou uma pessoa rica. Então, os reis absolutistas vão criar uma série de práticas
econômicas que foram chamadas de mercantilismo, tá? Então, o absolutismo era político, era uma forma de governo, né? Uma monarquia absolutista. O mercantilismo vai ser econômica, então serão práticas econômicas utilizadas pelo rei absolutista, ok? As principais características do mercantilismo, que são essas práticas econômicas, são o metalismo, balança comercial favorável, protecionismo e o exclusivo colonial. Vou explicar agora cada um para vocês, tá? Metalismo, crença segundo o qual, quanto mais ouro e prata uma nação possuísse, mais rica ela seria. Com base nessa crença, procurava-se acumular os metais preciosos no país. Então, eu falei para vocês, quanto mais metais preciosos, pedras preciosas, um país ou uma pessoa tivesse, mais rica ela seria. Quanto mais rico, mais poder. Beleza. Balança comercial favorável. É um princípio decorrente do metalismo. Então, vamos lá. Para sua balança ficar favorável, o país, ele precisa vender muito. Vender é exportar. Então, quanto mais ele vendesse, quanto mais ele exportasse, mais dinheiro entrava. E ele tinha que importar o mínimo. Importar significa comprar. Então, isso, exportar mais do que importar. Importando, eu estou comprando. E o meu objetivo é acumular. Então, eu tenho que comprar o mínimo. Claro, gente, que os países precisam comprar produtos. Você não consegue produzir tudo que você necessita dentro do seu país. Mas para sua balança comercial ficar favorável ao seu país, eu tinha que comprar o mínimo, então importar bem pouquinho e vender o máximo que eu conseguisse. Exportar o máximo. Porque exportando, eu estou arrecadando, acumulando. Ok? Protecionismo. O protecionismo, ele vai incentivar o comércio e as manufaturas nacionais. Gente, nessa época, século XV, XVI, eu não vou ter indústria, não vou ter fábrica. Então, todos os meus produtos são manufaturados. Então, o protecionismo, ele vai incentivar a ter uma produção desses produtos no seu país nacional, incentivando as pessoas a comprar no seu país, para que a gente consiga acumular. O objetivo é ter a maior quantidade de metais e pedras preciosas, tá? E o protecionismo também, ele vai aumentar os impostos dos produtos estrangeiros. O que vem de fora vai ficar mais caro, porque eu quero incentivar você a comprar o nacional, para ficar com dinheiro no nosso país, não ficar comprando e dando dinheiro para o outro país. Nessa época, a gente vai ver no próximo capítulo as grandes navegações. Então, os europeus, nessa época, já tinham colonizado vários territórios, inclusive estavam colonizando aqui a América. E aí, o exclusivo colonial diz o seguinte, que as colônias devem comerciar exclusivamente com a sua metrópole. Vou dar o exemplo de Brasil e Portugal. O Brasil, colônia de Portugal. Portugal, metrópole. Então, funcionava assim. Tudo o que o Brasil precisasse de produto, ele era obrigado a comprar de Portugal, a mandar vir de Portugal. E tudo o que saía de produto daqui do Brasil tinha que ir exclusivamente para Portugal. Isso é o exclusivo colonial. A colônia, ela só deve comerciar com sua metrópole.
exclusivamente, tá? Então, isso vai acontecer com as colônias espanholas, com as colônias dos ingleses, dos franceses, enfim, tá? O mercantilismo, ele vai variar de país para país. Por exemplo, na Espanha, o que mais foi utilizado foi o metalismo. Até porque a Espanha, quando chegou aqui na América, ela já vai começar a colonizar o território e vai achar ouro e prata de cara. Então, ela vai começar a tirar navios e navios abarrotados de ouro e de prata daqui da América e levar para a Espanha. Já a França vai utilizar mais o protecionismo, que era o fortalecimento da produção manufatureira, tá? De produtos nacionais mesmo, para incentivar aí os franceses a comprarem menos de fora. Já a Inglaterra vai se tornar poderosa, vai se tornar o país mais rico do mundo e só vai deixar de ser lá no final da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai falar sobre isso no decorrer dos anos aí. A Inglaterra, ela vai utilizar todos os princípios. Então, ela vai utilizar a balança comercial favorável, ela vai importar menos e exportar muito mais. O protecionismo, ela vai fortalecer a produção manufatureira, tá? Então, ela vai ter vários produtos nacionais, vai utilizar leis que encareçam os produtos importados. E responde para mim aí, quem sabe quem é esse personagem? Eu coloquei Jack Sparrow. Jack Sparrow. Qual filme que ele fez? Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Muito bem. Nessa época, Inglaterra do século XVII, a rainha da Inglaterra era Elizabeth I. E ela vai incentivar a prática da pirataria. O que o pirata fazia? Vinham os navios... Isso, eles roubavam, saqueavam. Vinham os navios aí carregados de ouro e prata lá da América para a Europa. Aí, no meio do caminho aí, os piratas invadiam o navio, saqueavam, roubavam, e com o consentimento da rainha. A rainha Elizabeth, ela vai incentivar essa prática, tá? Fala, Vitor. Aí a rainha criou a carta de corso, que os piratas se tornaram corsários. Isso, por isso que chamavam de corsários. Ela ficava como uma parte dessa pilhagem. Então, isso vai ser muito incentivado nessa época. E o filme, aí Carolina, ele respondeu, corso, né, corsário, era dinheiro, a pilhagem deles, tá? E ela vai incentivar, e o filme retrata justamente essa época, né? O filme tem toda aquela, enfim, de filme de Hollywood, dos fantasmas e tudo, mas ele tem um contexto da história mesmo, que acontecia muito essa prática de pirataria no século XVII. E a Inglaterra também vai colonizar alguns territórios. Aqui na América, qual foi o território que a Inglaterra colonizou? Qual parte da América? Vocês sabem? América do Norte. Isso. América do Norte, onde hoje está os Estados Unidos e parte de um outro país. Vocês sabem? México. Canadá. Não, Canadá. Ó, o Canadá, ele foi colonizado por 2 países. Por isso que lá as pessoas são bilíngues. Metade Inglaterra e a outra metade França. A França. Isso, a França. Tá? O Canadá. O Canadá foi colonizado pela Inglaterra, pelos ingleses e pelos franceses. Tá bom? Oi, Vitor, você quer falar?
Quem mora, tia, Oi, quem Bia. mora no Canadá deve saber as duas línguas? Sim, no Canadá as pessoas falam as duas línguas, o inglês e o francês. Credo, É legal, Bia. deve ser Você aprender difícil. desde Deve ser. pequenininho, você já cresce Não, mas tipo, bilíngue. Eu ia achar legal se tipo, aqui você no chega, Brasil vai falar com uma. Você chega, vai falar com uma tivesse. pessoa e não sabe que língua tem que falar. Não, mas aí você está dividido em estados. Cada estado tem uma língua, a primeira língua Ah, oficial. Então, por exemplo, tem estado que a primeira língua oficial é o francês e a segunda é o inglês. Mas todo então mundo lá primeiro fala você as tem que duas. saber Todo mundo fala as antes de duas. entender. Todo Não, mundo. mas eu prefiro só uma, é muito menos confuso. É. Oi, Vitor, você queria falar? Não. Tá. Gente, tudo tranquilo? Tudo bem? Até aí? Alguém tem dúvida? Ângelo, qual? Não? Mais alguém? Então, olha só. Vocês começarem a fazer agora. Para quem está sem o livro, eu coloquei aqui para vocês olharem. É para fazer página 144, 145, 1 ao 6. Só até o 6, tá Isso é bom? pouco? Do 1 ao 6. Vou colocar aqui no chat, ó. Páginas 144 a 146, 1 ao 6. Começar a fazer agora. Gente, lembrando o seguinte, essas tarefas do caderno valem nota. Quando a gente voltar, eu vou vistar o seu caderno, e aí se você tiver com todas as tarefas, você vai ganhar ponto. Na realidade, você vai ganhar um ponto, tá bom? Mas tem que estar feita no caderno, ok? Ok. Então tá, então podem começar a fazer. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Ok? Esse slide, ele já está lá na plataforma do Moodle. Então, quem quiser ter acesso a ele, é só entrar na plataforma do Moodle que ele está lá, tá bom? Quem tiver sem o livro, eu vou ficar colocando todas as atividades do livro, eu vou colocar no slide, para quem não tem o livro, ou quem esqueceu o livro na escola, ter como fazer a tarefa, tá bom? Já já eu volto aqui com vocês, para a gente fazer chamada, e eu tô aqui. Quem quiser tirar dúvida de qualquer questão, é só me chamar. Professora, Oi, pode falar. eu esqueci o livro lá na escola, só que Uhum. os outros deveres que você tinha passado anteriormente, eu acabei não fazendo, porque eu não estava com o livro. Eu queria Não saber tem se você problema, não. Eu vou começar, Paulo, a falou. cobrar a partir dessa atividade, Tá bom, tá bom? tá bom. Porque aí agora você tem acesso, porque eu vou colocar em todos os slides. Toda vez que eu passar uma tarefa, eu vou tirar a foto da atividade e vou deixar lá. Que nem tá aqui, ó. Tá bom? Tá bom. Ok? Vocês estão conseguindo ver, não estão? A atividade? Ok. Então, ótimo.
Gente, é para fazer a tarefa, tá? Todo mundo fazendo a tarefa. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui no chat, tá bom? Vamos lá. Professora, Oi. pra mim tá um pouco borrada a tela. Borrado? É, Entra lá no Moodle e baixa lá para você o slide, que você vai conseguir enxergar direitinho, tá. tá bom? Só você Então, entrar no... agora a tela tá preta. Antes estava normal, mas agora tá preta. É porque eu saí da apresentação. Ah, Aí, tá vendo? sim, tá normal a tela pra mim. Então tá. Beleza? Estão vendo? Professora? Professora? Oi, amor, pode falar, tô te ouvindo. Eu sempre confundo nobreza e burguesa, de burguesia. O que é cada um? A número 1? Eu sempre Ah, confundo nobreza e burguesia. ó, Bia, você tá com o seu livro? Estou. Tá? Então, vai lá na página 136. Tá. Tá bom? Lá tem dizendo... Não, peraí, deixa eu ver qual a pergunta. Não, nessa página não, Bia, peraí. Fortalecimento dos reis. Página 129, Bia. Tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Nobreza 129 e a burguesia 129 também, você vai achar, tá? Oi, Ana Carolina. A 1 tá na página 129, tá bom? De nada. Oi, Sofia. A 2, deixa eu ver aqui. Ah, ó, tá pedindo para você contar o final da história, dessa história aqui, ó. Ou fazendo um desenho seu, ou tirando alguma imagem na internet, para você terminar de contar a história, tá? Aqui nesse amarelinho, ó, tá dizendo o que aconteceu em cada uma das imagens. Aí na A4, a imagem 4, você pode desenhar ou você pode tirar da internet, tá bom?
Tá, Sofia? Carol, você colocou um ponto de interrogação. O que que é? O que você quer saber? Carol? Tudo certo? Gente, olha só. Eu vou dar... Vamos fazer a chamada agora. Anotem para vocês terminarem de fazer essa tarefa. A gente vai fazer a correção dela amanhã. E dá um tempinho para vocês ele tomar uma água e acessar o link da próxima aula. Tá bom? E como vai ser a chamada da senhora? Oi, Alexandre? Como vai ser a chamada da senhora? É só colocar presente aqui para mim. No chat, por favor. Só escrever presente. Todo mundo, por favor. Isso. Só escrever presente. Tá? Todo mundo escrevendo presente aí, por favor. Professora, pode sair quando botar presente? Ou não? Pode. Dá tchau para mim primeiro. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, gente. Tchau, Tchau, não se esqueçam de fazer a tarefa. Tchau, professora.